Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje tem como tema problemas envolvendo equações do primeiro grau. É importante que vocês acompanhem o conteúdo com o livro aberto nas páginas 101 a 104. Vejam também a seção passo a passo, tem alguns exemplos, algumas resoluções de algumas questões. Então é importante que vocês façam a leitura e anotações de todo esse processo, ok? Então vamos à nossa aula. Então, pessoal, vamos trabalhar necessariamente a resolução de problemas envolvendo o termo desconhecido. Então, para resolver um problema, gente, é necessário a gente passar por todas essas etapas até a gente clarear aqui necessariamente as nossas ideias. Então, para resolver o problema é preciso, primeiro, ler com atenção. E essa leitura, gente, ao qual eu me refiro, é você ler pelo menos, tá? Vou até colocar aqui, ó, 3 vezes, tá? Essa leitura tem que acontecer aí pelo menos 3 vezes. Como assim 3 vezes, tia? Lembra que eu falei? A primeira leitura é por curiosidade, para você ver ali qual é a situação do problema. A segunda leitura é com análise. Você vai analisar cada parágrafo, cada situação do problema. E a terceira leitura é você ler para resolvê-lo, né? Ler entendendo aí o problema para resolver, tá? Então, fazer a leitura do problema aí, pelo menos 3 vezes, entender o problema, que já faz parte de uma das 3 leituras. Depois, você vai construir uma sentença matemática que represente aquele problema. Fazendo isso, você vai conseguir resolver e encontrar uma resposta correta. E aí, encontrando essa resposta, você vai indicá-la, indicar a resposta. Entenderam? Então, vamos passar por todas essas etapas para conseguirmos aí resolver uma situação, problema envolvendo o termo desconhecido. Então, vamos aqui a um exemplo. Olha só. Imagine que você precise de 12 folhas de papel ofício para fazer um trabalho, mas possui apenas 7 folhas. Quantas folhas deverá pedir à sua mãe para completar as 12 folhas que você precisa? Pronto, então, com essa leitura, eu já estou aqui na minha primeira fase, que é ler com atenção. Então, já li, fiz uma leitura aqui, entendendo mais ou menos do que se trata. Agora, eu vou fazer uma segunda leitura, tá? Que é uma leitura de análise. Então, veja bem. Ele diz o seguinte: imagine que você precise de 12 folhas. Então, vou destacar aqui esses números que eu consigo observar. Ó, eu preciso de 12 folhas de papel ofício para fazer um trabalho. E que eu tenho aí 7 folhas. Quantas folhas são necessárias, né, para ele pedir à mãe dele para completar as 12 folhas? Pronto. Então, eu já fiz uma segunda leitura analisando os valores que eu tenho aqui no meu problema. E agora eu vou procurar entender esse problema para me conseguir resolvê-lo. Então, eu entendi o seguinte, que eu preciso aqui de 12 folhas de papel ofício e que eu tenho 7. Então, se eu tenho 7 folhas, quantas falta para 12? Isso é a quantidade que eu vou precisar pedir à minha mãe para completar. Pronto, então o problema aí, conseguimos aí, através dessas 3 leituras, entender o problema. Agora, eu vou construir uma sentença matemática que representa essa situação. Então, veja só. Se 12 folhas é o total de folhas que eu preciso, tá? Para resolver esse meu problema, e eu só tenho 7, então, olha só, a quantidade de folhas que eu preciso para completar as 12 não é a quantidade que eu vou pedir à minha mãe. Então, eu vou representar essa quantidade aí, gente, por um termo desconhecido que eu vou chamar de X. Essa quantidade de folhas que eu vou pedir à minha mãe, eu vou chamar de X, pois o que eu quero descobrir aqui na minha questão é o meu termo desconhecido.
Daí, analisando, eu sei que x mais a quantidade que eu não tenho 7 folhas, então eu vou colocar aqui, ó, que x mais 7, tá? Isso daqui vai ter que ser igual a 12 folhas, pois é o total de folhas que eu preciso. Pronto, gente, acabamos aí de montar a nossa sentença matemática que representa todo esse problema. Tá aqui. Quantas folhas eu preciso, já que eu tenho 7, para completar 12? Esse é o problema, tá? E agora, eu vou fazer o quê? Eu vou resolver essa sentença encontrando a resposta. Então, resolver essa sentença matemática, gente, é aquela coisa que a gente viu antes. X aqui é o nosso valor desconhecido. Entre o termo desconhecido e o termo 7, eu tenho uma adição. Esse número aqui que está sendo adicionado, ele vai passar pela sua operação inversa, que é subtraindo. Então, vai ficar assim, ó, resolvendo isso daqui, né? O nosso objetivo agora é resolver. Vai ficar x vai ser igual a 12. Se tá mais 7, vai ficar aqui menos 7. E resolvendo isso aqui, ó, x vai ser igual a 12 menos 7, isso daqui dá 5. Pronto, acabei de encontrar aí o valor do meu termo desconhecido, pois 5 mais 7 é igual a 12. Entenderam, gente? Aí, com isso, vamos indicar aqui a resposta. A resposta é: logo você precisa pedir 5 folhas à sua mãe. Você pedindo 5 folhas à sua mãe, você completa as 12 folhas e aí consegue fazer o trabalho. Então, é assim, nessa lógica, nessa ideia, que vocês vão tentar resolver situações, problemas, tá? Envolvendo o termo desconhecido, ok? Vamos aqui, gente, observar a construção de algumas sentenças matemáticas que envolvem aí algumas situações, problemas, tá? Olha só. Primeiro, o triplo de um número é 27. Que número é esse? Bom, eu fiz aí uma primeira leitura, tá? Agora eu vou fazer uma análise. Aqui nessa parte, ó, o triplo. Essa palavrinha aqui, triplo, tá? Eu vou até destacá-la. Aqui, ó, o triplo. Isso aqui, gente, é o nosso número 3, não é verdade? Aí, aqui eu tenho, ó, de um número. Como assim? O triplo de um número. Não sei que número é esse. A questão não informa. Então, vou chamar esse número por uma letrinha. Vou chamar ele de x. Vai ser o nosso termo desconhecido. Aqui, ó, tá vendo esse verbo é? Isso daqui, gente, vai indicar a nossa igualdade. E 27 é o número que foi dado no nosso problema. Então, representando isso, gente, matematicamente, fizemos aí a leitura, né, de análise. Analisamos que o triplo é 3, de um número não sei quem é, vou chamar de x, representa a igualdade, e 27 é o número 27. Então, arrumando isso aqui, representando por uma sentença matemática, a gente escreve o seguinte: 3x vai ser igual a 27, pois, de acordo com a leitura do nosso problema, o triplo de um número é igual a 27, tá? Agora, vamos aqui a essa segunda parte. Que número é esse? Bom, então, determinar que número é esse é determinar quem é o nosso termo desconhecido que a gente chamou de x. Gente, sempre que você tiver um número próximo de uma letra, entre eles dois, acontece aqui uma multiplicação. Então, vou pôr o pontinho aqui de multiplicação. E daí você analisa. Entre o número 3
E o termo x tem uma multiplicação. Quem é a operação inversa da multiplicação? Não é a divisão? Então, isolando aí o termo x, eu vou ter o seguinte, que x vai ser igual a 27. Se está lá multiplicando por 3, aqui vai passar dividindo por 3. E aí, resolvendo essa nossa situação, 27 dividido por 3, então eu vou ter que x vai ser igual a 9. Entenderam? Pronto. Então, assim, ó, trabalhamos aí a nossa operação inversa, né? E encontramos o valor do nosso termo desconhecido. Ok? Entenderam? Muito bem. Vamos a um segundo exemplo, que diz o seguinte. Vamos fazer a primeira leitura, tá? Opa, passou demais, pronto. O dobro de um número mais 8 é igual a 22. Qual a sentença matemática que representa esse problema? Pronto, fiz a primeira leitura, agora eu vou destacar aí as informações analisando. Gente, vamos ler aqui até esse ponto, tá? O dobro, gente, dobro é 2, não é verdade? Dobro significa 2. Vou colocar aqui, tá? Aí, continuando, eu vou ter aqui, ó, de um número. Não sei que número é esse. Então, eu vou chamar também de x. Pessoal, sempre eu escolho uma letrinha padrão para a gente não ficar sempre trocando. Então, geralmente, a gente usa aí a letrinha x, né? Então, o dobro de um número, não sei quem é esse número, coloquei a letrinha x. Aí, eu tenho aqui, ó, mais, gente, é o nosso sinal de adição. Então, vou colocar um mais aqui, ó. Mais 8, 8 é o número, tá? Não precisa a gente analisar, só o número mesmo. Aí, continuando, é igual a. É igual, gente, igual o sinal de igualdade. É igual ao quê? A 22. 22 também é um número. Pronto. Então, fazendo essa análise, agora a gente compreende o problema, que é para fazer o quê? Qual a sentença matemática que representa esse problema? Então, vamos montar aqui a sentença matemática, tá? Então, vou ter aí, ó, o dobro, que é 2, de um número, chamei esse número de x, é o meu termo desconhecido, mais 8 é igual a 22. Pronto. Montamos aí a nossa sentença matemática que representa essa nossa situação. Tá vendo? É fácil, você prestando atenção e analisando cada situação do texto, você consegue fazer isso aqui com toda facilidade, tá bom? Agora vamos ao exemplo 3, que é como podemos resolver a sentença matemática do problema 2, ou seja, como encontrar aqui o valor desse nosso termo desconhecido através dessa sentença matemática. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou reescrever a nossa sentença matemática aqui, ó. Ela é 2x mais 8 igual a 22, tá? Então, gente, veja bem. O objetivo de resolver uma sentença matemática é encontrar o valor do termo desconhecido. Então, eu preciso isolar esse termo aqui, ou seja, deixar ele sozinho em um dos lados da igualdade, de preferência antes. Então, veja bem. Entre esse 2, que multiplica x, e esse 8, existe aqui uma adição. Então, como esse 8 aqui está sozinho, não depende de um termo desconhecido, eu vou passar ele para depois da igualdade, para eu poder operar ele com o 22. Então, isso aqui fica assim, ó. 2x vai ser igual a 22. Se lá está mais 8, vem para cá menos 8. Pronto. O que é que eu vou fazer agora? Fazer essa operação. Então, vai ficar 2x e fazendo 22 menos 8, isso aqui vai dar
14. Tranquilo? Pronto. Então, fizemos essa primeira parte. A segunda parte, ó, ainda tem um número aqui perto da letra. E o objetivo é deixar só a letra. Gente, esse caso aqui é o mesmo caso dessa primeira que a gente fez. Quando você tem um número e uma letra próximos, é sinal que eles estão multiplicando. Então, aqui é 2 que multiplica x. Entre o 2 e o x, existe uma multiplicação. Então, se está multiplicando, isolando o termo desconhecido x, eu vou ter 14. Se está multiplicando por 2, vai passar aqui dividindo. E aí, temos o resultado, né? 14 dividido por 2, isso daqui dá 7. Pronto, então encontramos aí o termo desconhecido que estava inserido aqui na sentença matemática do problema 2. Pessoal, vejam essa videoaula com calma, copiem esses exemplos, resolva depois sozinhos, depois volta aqui e confere se conseguiu fazer, tá? Da mesma forma que eu estou explicando, que aí aos poucos vocês vão entendendo e vocês vão achar isso aqui super fácil, tá? Aí no livro de vocês, na página 77, tem uma tabelinha envolvendo alguns exemplos com sentenças matemáticas. Explica o triplo, o dobro, a metade de um número, o sucessor de um número. Isso aqui é importante para você facilitar aí na montagem de algumas sentenças matemáticas. Tranquilo? Ok? Bom, aqui, pessoal, a gente vai resolver alguns problemas construindo aí algumas sentenças matemáticas para descobrir, então, o termo desconhecido e envolver aí na resolução deles, ok? Então, na nossa última videoaula, a gente aprendeu a como resolver um problema, tá? Seguindo aí a leitura com atenção, o entendimento, construir a sentença matemática para, então, tentar encontrar uma resposta correta, tranquilo? Então, vamos seguir aqui esses passos para resolver alguns problemas. Então, nesse primeiro exemplo, nós temos o seguinte. Um número, quando acrescido do seu triplo, tem como resultado 212. Indique a diferença do maior para o menor. Pronto, então a gente fez uma primeira leitura aí para entender mais ou menos o problema. Agora vamos fazer uma releitura analisando cada situação. Gente, quando você vai resolver um problema como esse, observa as pontuações, tá? Ó, aqui eu tenho até a vírgula, então eu vou interpretar essa situação até a vírgula. Depois, ó, essa situação até essa vírgula. E depois essa situação até o ponto. Por último, é que eu vou entender o que é que o problema quer que eu faça, quer que eu encontre, tá? Então, vamos passo a passo. Eu tenho aqui um número. Gente, esse daqui, ó, um número. Se eu não sei quem é esse número, então eu vou representar ele por uma letra. Essa letra vai indicar o meu termo desconhecido. Então, se fala um número, então uma letra, tá? Então, eu vou representar aqui essa situação pela letrinha X, por exemplo. Aí, eu tenho aqui essa segunda parte, ó. Quando acrescido do seu triplo. Gente, essa palavra acrescido, ela lembra qual operação matemática? Adição, subtração, multiplicação, divisão, vimos outras também, né? A potenciação, a radiciação. Então, essa palavra acrescido, gente, é aumentar. Então, ela só pode lembrar aí, ó, o mais, tá? Uma adição, tranquilo? Continuando aí o texto, acrescido do seu triplo. Essa palavrinha triplo, ela lembra o número 3, tranquilo? E aí, gente, dando sequência aqui, ó, a gente já interpretou até aqui essa vírgula. Agora aqui, ó, tem como resultado. Gente, se falar aqui, ó, resultado, então isso daqui vai ser a igualdade, tá? Tudo isso aqui vai ser igual a 212, pois 212 é o resultado. Então,
essa palavrinha aqui, resultado, ela lembra aí, tá? A nossa igualdade. E o número 212, a gente não precisa interpretar, tá? É só trabalhar o número mesmo, tranquilo? Pronto, então interpretamos aqui, substituindo algumas palavrinhas do português para a matemática, tá? Agora a gente vai o quê? Montar a nossa sentença, ok? E depois vamos entender o que é que o problema quer, tranquilo? Então, olha só. No entendimento do nosso problema, temos... Atenção, até lembrando a vocês, tá? Esses exemplos aqui estão na página 78 do livro de vocês, da seção passo a passo, caso vocês queiram acompanhar, tá? A resolução lá do livro de vocês, tranquilo? Então, vamos aqui. Quando ele fala um número, eu chamei esse número de x. Então, eu vou transcrever para cá, tá? É o meu termo desconhecido e eu chamei de x. Seu triplo, então, olha só. Se ele fala seu triplo, essa palavrinha seu, gente, ela tá bem aqui, ó. Seu triplo. Então, essa palavrinha seu, gente, é do número ao qual eu estou querendo encontrar. Então, se eu quero encontrar o triplo desse número, e triplo é representado por 3, né? Então, aqui eu vou ter 3x, tá? Pois é o triplo desse número que eu estou procurando. Por isso tem a palavrinha seu. E o enunciado, gente, o enunciado, que é justamente o entendimento do que a gente quer aqui nessa situação, é que indique a diferença do maior para o menor. Então, retomando aqui a nossa situação, vamos montar aqui, né, nessa parte aqui do enunciado, a nossa sentença, para então a gente determinar quem é o maior e quem é o menor, e a gente encontrar aí a diferença entre eles, tá? Então, aqui, ó, eu vou ter o número que é acrescido do seu triplo. Seu triplo é 3x. É igual, né, o resultado a 212. Então, a minha sentença vai ficar o seguinte: um número, que eu chamei de x, acrescido é mais, do seu triplo. O seu triplo é 3x, tá? Vai ser igual a 212. Pronto. Com todas as informações que eu tenho aí na minha questão, eu montei aí junto com o enunciado a minha sentença matemática. Tranquilo? Muito bem. Agora, vamos resolver, tá? A nossa sentença matemática para que a gente consiga encontrar aí o termo desconhecido, ou seja, encontrar aí o valor de x. Encontrando o valor de x, a gente faz a diferença do maior número com o menor, e aí a gente encontra esses dois números, que a diferença entre eles dois, tranquilo? Então, resolvendo aqui essa sentença, gente, ó, eu vou até destacar que a gente vai resolver essa sentença matemática. Então, veja só, eu tenho x mais 3x. Gente, quando o x está sozinho, é porque o número, tá? Ó, do jeito que está aqui não tem o número 3. Então, o número que vai estar aqui antes do x é 1. Sempre quando ele está sozinho, é porque é 1. Por que, tia, que aqui vai ser 1? Porque, gente, todo número multiplicado por 1 vai ser ele mesmo. Então, aí, só coloca o x, ó. Mas aqui, quando você for fazer a operação, é como se aqui tivesse o número 1, tá? E aí, você sabe que quando tem um número e uma letra próximos, é porque está multiplicando. Então, 1 vezes x vai ficar x, tá? Mas, fazendo aqui a operação, 1 mais 3, isso daqui dá 4, não é isso? E aí, conserva a letrinha. Então, o resultado aqui, gente, vai ser... Só um minutinho. 4x igual a 212. Esse 4x, gente, vocês sabem que é uma multiplicação, tá? É 4 que multiplica x. Então, fazendo a operação inversa, teremos que x vai ser igual a 212, tá?
como está multiplicando por 4, aqui vai passar aí dividindo. Então, vai ficar 212 dividido por 4. Vou continuar aqui, tá? Então, x vai ser igual, fazendo a operação aí de 212 dividido por 4, isso daqui dá 53. Tranquilo? Pronto, então, acabamos de encontrar aí o valor de x, o valor desse termo desconhecido, tá? Que é dado no enunciado da questão, tranquilo? Então, esse tipo de resolução aqui eu já expliquei bem detalhadamente no nosso vídeo anterior, certo? Então, agora vamos aqui indicar a diferença do maior para o menor número. Então, veja só. O menor número, gente, é justamente o valor de x que a gente encontrou aqui, tá? Já que se tratando aqui do nosso termo desconhecido. Então, nós vamos ter que o menor número é o 53. Vocês vão já entender isso daqui, tá? O menor número é 53, que foi o valor de x que a gente encontrou. E para saber quem é o nosso maior número, então o que é que eu vou fazer? Veja bem, se eu sei que o total é 212, então eu vou fazer 212 menos 53. Olha só, se eu fizer a operação, vou fazer bem aqui, tá? 212 menos, eu vou tirar aqui o menor número que é 53. 212 menos 53, isso daqui dá 159. Então, é dessa forma que você encontra aí quem é o maior número, tá? Então, do total, eu subtraí 53. Por que eu subtraí 53? Porque 53 é o valor de x, tá? E aí, o resultado dessa subtração deu 159. Então, o maior número é 159. Então, vou pôr aqui, ó, 159, até porque a soma de 159, tá? Fazendo aí uma prova real, a soma de 159 com 53 vai dar exatamente o nosso resultado. Tranquilo? Pronto, então, já determinamos aí quem é o nosso maior número, tá? E quem é o nosso menor número. Mas a questão, gente, pede o seguinte: indique a diferença do maior para o menor. Essa palavrinha aqui, diferença, sempre que você encontrar ela, gente, diferença significa uma subtração, tá? Então, isso aqui vai ser menos, uma subtração. Então, vamos trabalhar aqui, então, a subtração, a diferença do maior número pelo menor. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer 159, que é o maior, tá? Menos o menor. O menor é 53. Subtraindo aí, tá? Essas continhas vocês podem fazer numa folhinha, tá? No caderno mesmo, inclusive. Isso daqui vai dar 106. 159 menos 53, isso aqui dá 106. Então, gente, encontramos aí, ó, o resultado, tá? Que a questão queria, tranquilo? Então, para resolver uma questão como essa, foi necessário aí a gente pegar a resolução do termo desconhecido, interpretar todo o enunciado da questão até chegar a um resultado, ok? Entenderam? Muito bem. Vamos a um próximo exemplo. Bom, pessoal, agora é com vocês. Vocês vão fazer aí uma leitura e uma observação dos exercícios resolvidos na seção passo a passo do livro de vocês. Estão na página 102 a 104. Tem vários exemplos aí envolvendo a resolução de problemas de equações do primeiro grau, tá? Analisem, vejam as resoluções, ok? Também vocês vão procurar aí os exercícios da página 104, as questões 13, 16 e 17, para vocês fazerem, tá bom? Bons estudos e até a nossa próxima aula.